Capítulo 2. Da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Segundo, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança ou adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 1, casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. 3. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E 6. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário. Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: inciso 1, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 2, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 3, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 5. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 6. Recebimento de restituição de imposto de renda. 7. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7 deste artigo. Segundo, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Título 2. Dos Direitos Fundamentais, Capítulo 1, do Direito à Vida. Artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Segundo, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Capítulo 2. Do direito à habilitação e à reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces. 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. 4. Oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. 5. Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das redes de atenção à saúde, RAS, nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos, inciso 1, organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Artigo 17. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania.